Hoje foi um dia muito duro, né, aqui na realidade do Complexo do Alemão. Muito cedo começou uma operação do Batalhão de Operações Especiais, do BOP, né, que é a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e houveram um apoio de 2 blindados, helicóptero. Foi uma operação grande, né, e que teve bastante confronto nessa circulação da polícia aqui por dentro da favela. E, infelizmente, é uma operação marcada por diferentes violações de direitos, né, como sempre. Até agora, enquanto a gente está fazendo a live, minhas redes sociais têm recebido denúncias de pessoas que tiveram casas invadidas e destruídas, carros que foram danificados com a passagem do veículo blindado da polícia, né, que é um veículo grande, imponente, e muitas vezes nas ruas pequenas da favela, onde ficam estacionados os veículos de moradores e moradoras, ou mesmo pequenos comércios, barracas de rua, empreendedorismos locais, na passagem desse veículo acabam sendo destruídos, e também muitas mortes, né? Em torno de 7 pessoas foram assassinadas hoje. Anteontem, né, dia 13 de maio, o Brasil completou 132 anos de abolição da escravidão. A gente sabe que foram séculos de exploração, falta de inclusão na economia e na educação formal. Queria começar com a Patrícia e perguntar, Patrícia, como é que essa história se liga ao que a gente está vivendo hoje? Para começar o nosso bate-papo e responder sua pergunta, eu digo que o 14 de maio de 1888 tem sido o dia mais longo da nossa história, porque ele chega hoje, no 15 de maio de 2020. E por que eu digo isso? Porque nós temos vivido a extensão das nossas senzalas hoje nas nossas comunidades e, pior ainda, dentro das nossas unidades penitenciárias. A nossa população de afrodescendentes do Brasil tem sofrido um extermínio contínuo, e o que ocorreu hoje lá no Alemão, e o Raul estava presente, e tenho certeza que vai compartilhar e testemunhar conosco, tem sido prova disso. A abolição da escravatura no nosso país, sendo o último país a ser abolicionista, tem sido o momento mais longo da nossa história. E a cultura brasileira e o brasileiro não têm tido a verdadeira profundidade autocrítica para debater isso. Nós não fizemos políticas protetivas e as políticas garantistas foram garantidoras dos direitos, na verdade, dos escravagistas e não dos escravizados. Essa é uma necessidade enorme de revisão da história que nós precisamos ter no Brasil. Por isso é que hoje o hashtag Fique em Casa e Lave Sua Mão funciona para nós, brancos, de uma classe economicamente dominadora, mas não funciona para a maioria dos brasileiros, os negros e os pardos, que estão nas nossas comunidades ou nas nossas penitenciárias. E será que a gente não tem uma responsabilidade? Isso dialoga muito com essa realidade do nosso agora, né, e desse recente 13 de maio, como a Patrícia bem falou, porque se perpetua a desigualdade, o entendimento que certa parte, certa classe da população vale menos e pode viver sobre a ótica de uma extrema violência, como se aquilo fosse algo comum, algo normal. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa discussão aqui hoje, nesse espaço, mesclando diferentes realidades sociais de diferentes pessoas que se importam de fato com a construção de um Brasil diferente, para que futuramente a gente possa discutir de fato o significado das prisões, o significado da ideia de guerra para lidar com as drogas, a grave desigualdade social que a gente vive. Então a gente chegou num momento atual de Brasil, onde não podemos aceitar mais que coisas como as que estão acontecendo nesse momento aconteçam, né? Em pleno 2020, a gente vê que a pandemia startou em tão pouco tempo. A quantidade de fome a nível nacional é um absurdo diante do desenvolvimento e do alcance e dos significados que esse país, em tese, tem no mundo, né? E na realidade da periferia, a gente precisou lutar com as várias desigualdades para levar o mínimo de informação para as pessoas poderem agir, porque como foi falado pela Patrícia, né, sobre privilégios de água e também trazido pelo Mundano, a realidade é que em espaços como o que eu vivo, não é todo dia que as pessoas têm água chegando nas suas torneiras, não é uma realidade comum você ter água em casa. Então é muito difícil eu falar para uma pessoa que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que sempre que a gente for na rua, quando voltar para casa, tem que lavar a mão com água e sabão,
fazer a higienização mínima para evitar a contaminação e a proliferação desse vírus, sendo que muitas vezes essas pessoas não têm água dentro da sua casa. O Raul trouxe na prática, ele já ia trazer na prática, mas ele trouxe do dia de hoje. Então isso está acontecendo, não adianta a gente negar, né? E é um país desigual, gente. O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do planeta e é o 7º país mais desigual. Eu tenho vergonha desses números e vergonha de a gente fazer muito pouco para mudar. E se não for dentro de uma pandemia e de uma crise assim inédita que a gente está vivendo, quando que a gente vai começar essa mudança? Sabe, já se passou muito tempo. É tudo verdade o que está escrito. Temos vergonha desse fato. Como a gente muda? O momento é agora. Se você for ver, tem números aí dos afetados, a população negra é a mais afetada, é a que mais está morrendo. E morrendo todos os dias. Se não é por violência policial, vai ser por vírus ou vai ser de fome. Eu trabalho aí há 13 anos com catadores e catadoras de materiais recicláveis que são talvez os mais excluídos e invisíveis e que neste momento de pandemia se tornaram visíveis, né? A gente tem aí, está escancarado nas ruas, quem não tem casa, né? É muito fácil de falar. Então, assim, num momento com uma pandemia como essa, onde o acesso a água e sabão ainda é um privilégio, a gente tem que rever os privilégios. Cada gesto conta e os nossos gestos devem ser do tamanho do nosso privilégio. Então, enfim, aproveitando aqui, a gente tem que fazer um manifesto. Tem que ser, acho que se não for hoje, esse momento, se não for nesse contexto de pandemia, não vai ser nunca. E eu sonho e luto todo dia, e acho que eu e o Raul aqui estamos representando alguns aí desses megafones pelo Brasil que estão amplificando essas vozes. Então a gente tem uma responsabilidade sim, e a gente tem que rever esse modelo